pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Elianai. Eu sou a Joyce. E seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Amor que Divide, Multiplica. E hoje nesse vídeo, que inclusive nós estamos gravando no dia do nosso aniversário de casamento. Sim. Quantos anos? Brincadeira, ainda temos só Achei que só você, foi Não. sim, 8 meses. 8 meses que estamos Somos 4 bebês completando. nascidos já, né? Sim, daqui a pouco vai fazer um ano de casado, onde muitos faz a renovação de votos, né? E vai ser muito bom. E hoje a gente vai trazer um vídeo de onde? Então, uma pergunta que surgiu lá no meu Instagram há um tempinho atrás. Inclusive, a gente quer pedir desculpa pra vocês. Semana passada nós não conseguimos postar o vídeo. Sim. Devido a alguns probleminhas técnicos que nós tivemos. Mas estamos aqui firmes e fortes. Vamos continuar trazendo vários conteúdos pra vocês, tá? Então, nós recebemos através do Instagram uma pergunta muito interessante, que é: qual foi a parte mais difícil do começo do nosso casamento? E pra falar sobre isso, nós decidimos trazer um vídeo para explicar um pouquinho para vocês de como que foi para nós esse início. Sim, lembrando, pessoal, que não quer dizer que o que a gente viveu, vocês também vão viver. Verdade. Cada um tem a sua própria experiência. Nada melhor do que você viver para você contar, tá bom? Então aqui nós vamos dividir com vocês, compartilhar com vocês as nossas experiências e que a gente percebeu que acontece com a maioria. Sim. Mas pode ser diferente, tá bom? Bom, o que a gente percebeu que foi um pouco mais difícil no início do nosso casamento, da nossa relação, foi a questão aquela adaptação do início. Sim. Porque você dorme sozinho quando você é solteiro, acorda sozinho numa cama de solteiro, que a maioria, né, tem em casa. E agora, quando você casa, você tá ali com alguém do seu lado. Então você dorme com alguém, acorda com alguém. Talvez você pode até brincar e falar assim: meu Deus, o que é essa mulher? Você pode chutar alguém. Pode chutar, porque não sei se você mexe muito, mas essa aqui já me dá várias joelhadas de madrugadas. A qualquer hora eu vou acordar assim, com dor nas costas. Porque é complicado. E eu chuto ele e eu fico: desculpa. Eu acho que talvez as meninas vão se identificar comigo. É que a gente fica meio com vergonha desse início de adaptação, até mesmo de dormir juntos, porque a partir desse momento não tem mais aquilo de se arrumar pra sair com seu namorado ou seu noivo. Você vai ver ele todo dia, você vai acordar ali do lado. E eu confesso que isso era um pouco assim diferente pra mim, que até adaptar a esse costume de estar dormindo juntos, de acordar juntos, rolou um pouquinho de tipo assim: ai meu Deus, eu lembro que na lua de mel, quando a gente dormiu, eu acordei primeiro e eu fui no banheiro dar uma ajeitada no cabelo e passei manteiga assim de cacau na boca. Meu Deus. Pra acordar tipo mais plena, sabe? Mas aí depois passa os dias, aí o Foi sol engraçado. começa a ficar raiado, sabe? Os cabelos. A gente contava os segredos, não é verdade. Mas inicialmente isso talvez pode ser algo diferente, tá bom? É diferente, porque você dorme a vida toda mas sozinho. é muito legal também. Mas é muito gostoso. Gente, esses 8 meses que estamos completando hoje tem sido maravilhoso de você dormir ao lado e acordar ao lado da pessoa que você ama, apesar de tudo. Verdade. E a questão da intimidade, gente, pra nós, o que eu sinto, né? Não sei o que ele vai falar aqui, mas o que eu sinto de nós como casal foi que a intimidade pra nós foi uma coisa muito natural. Sim. Assim, claro que no início, não sei explicar, é um sentimento, é uma coisa muito diferente. Quando a gente saiu da igreja, que caiu a ficha que nós estávamos casados, que a partir daquele momento nós íamos viver 24 horas, acordar e dormir juntos, rolou um friozinho na barriga. Tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como que vai ser essa intimidade? Como que vai ser nós dois ali dentro de um quarto, de uma casa, enfim. E na hora que a gente foi realmente viver esses momentos assim, foi bem tranquilo, sabe? Foi uma coisa muito natural. Claro que tem algumas coisas que a gente tem vergonha no início, como, por exemplo, usar o banheiro com o outro dentro. Isso não aconteceu no início. Não. Foi ao longo do tempo que nós fomos construindo. Mas eu confesso pra vocês que não foi tão difícil não. Com muitos casais que a gente já ouviu falar, né? Sim. Que ficam até meses Pra poder trocar de roupa perto frente, do outro, né? e tal. E ele sempre me deixou muito segura quanto a isso, a questão da minha imagem, do que eu sou, quem eu sou. Ele sempre me deixou muito Porque segura quanto a isso. no início do casamento,
no início do nosso casamento, a gente tem aquela ideia de o que ela vai achar do meu corpo? Ou a mulher pensa, o que ele vai achar? Será que ele vai gostar? Eu confesso que eu brincava com ela, falei assim, amor, será que você vai ser daquele tipo de mulher que vai no banheiro, toma banho, troca de roupa, maquia, pra depois sair e falar, amor, estou pronta? Eu confesso que eu achei que seria assim, só que a gente era um casal e que a gente mantinha uma conversa saudável, a gente conversava sobre as coisas. Então, quanto à intimidade, pode ser um problema pra você, um problema entre aspas, tá bom? Ou pode ser algo simples como foi pra nós. E é procurar ir perdendo mesmo. Sim. Se você é mais tímida, ao longo do casamento procure tirar um pouco dessa timidez. Porque afinal, ele é o seu cônjuge, ele é a pessoa que você se tornou um só. Então não tem por que ter vergonha. Verdade. Né? E aí vai ficando natural e construindo um relacionamento mais sólido cada vez mais. Que é muito importante. Vamos lá. E agora outra coisa também que a gente pegou como algo difícil. gente, isso me surpreendeu muito. É questão de manias. Porque toda pessoa, ela tem a sua mania. Ela tem as manias dela, que pra ela é super normal. Eu tenho as minhas manias, que é de cultura e de família, que pra mim é super normal. Só que no casamento, estando eu e ela junto, convivendo agora diariamente, a gente percebeu que manias dela, manias minhas, confrontavam um pouco o estado emocional um do outro. Ela não gostava, às vezes ela fazia coisas que eu não gostava. Por exemplo, ela vai falar que vaso, eu mijava no banheiro lá, levantava a tampa, dava descarga e deixava a tampa em pé. É uma mania que eu sempre fiz na minha vida toda. Mas pra ela, Não gostava, não. não gostava. Ela sempre fala, amor, por favor, você pode voltar aqui e fechar a tampa do vaso? Pra mim é normal, talvez pra você seja, mas é algo dela e o que eu fiz? Pra não entristecer ela e dar brecha para pequenas discussões, eu preferi parar com essas manias. Não que eu esteja perfeito hoje, mas graças a Deus eu tenho procurado fazer isso. Vou no banheiro, dou descarga, fecho a tampa e vou me retirar ali do ambiente do banheiro. É algo que eu tenho procurado porque é para viver bem, gente. Tem mania que você vai ter que você não precisa mudar todo o seu caráter. Não é questão de mudança de caráter. É alguns costumes. Se você tem costume de deixar a toalha em cima da cama, não. Se ela não gosta, para. Não deixa. Não deixa. Porque isso pode atrapalhar. Né? Que mania minha você acha que eu... Uma mania que ela tem é de ficar me cobrando essa questão do banheiro toda hora, dar descarga, fecha a porta do banheiro. Uma mania que eu acho que eu tenho também, que eu acho que incomodou muito ele no início, é a questão da fala. Eu pedi pra ele uma coisa e aí eu esteja agitada, já querendo que ele faça aquilo, sabe? E aí ele tem um tempo, eu tenho o meu, né? E acaba que o tempo dele é um pouco mais tranquilo. É, porque eu sou muito da paz. Então, aí isso eu costumava me irritar muito antes. Agora, eu tenho procurado hoje, a gente tem 8 meses, nós somos recentes ainda casados, mas hoje tenho procurado, quando eu peço alguma coisa pra ele, eu tenho procurado não cobrar mais, ficar repetindo a mesma coisa toda hora, porque eu já falei, ele já sabe, então eu creio que no tempo dele ele vai fazer, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? Sim. Um com o outro. Então, se você casar, ou já é casado e tem essas pequenas manias, procure conversar, expor com carinho, tá bom? Não fique brigando, gritando com o outro. Olha, essas manias, isso que você faz, eu não gosto. Vamos tentar adaptar para ficar algo mais prazeroso de conviver durante o dia, tá bom? E ao longo do tempo, não? E ao longo do tempo. Não vai mudar de um dia pro outro, não. Vai. Isso nós estamos ainda em processo, viu, gente? Sim. Um longo processo. E aqui, amor, uma coisa também que é bem difícil, assim, pra nós no casamento, né, nesse início de casamento, foi a questão de temperamento, né? Que a gente é totalmente diferente. É, porque entra aquela questão, razão versus emoção. Eu sou mais da razão, Mais da emoção. ela é mais da emoção. Então isso no início do casamento foi um pouco mais complicado de lidar, porque dependendo da forma que eu falo, por ela ser mais emocional, mais emotiva, Vou ficar chateada. ela fica chateada, pode às vezes querer chorar, ou então pegar algo muito pesado, rude. Dependendo de como tiver também, até, né, naqueles dias que a gente fica mais sensível,
pode até gerar uma discussão, alguma coisa assim, por causa de algo que ele disse que eu recebi de forma diferente por ser talvez mais emotiva, né? E às vezes a gente quer mais que o homem tenha mais emoção, que ele demonstre mais sentimento, que às vezes ele não vai demonstrar porque ele é mais de atitudes, não talvez de palavras de afirmação e tal. E isso pode gerar, sim, alguns atritos, Sim. né? Mas no mais a gente até que bem parecido. Não, até a gente tem adaptado bastante, né, a essas questões. E o que a gente viu também como algo difícil foi a questão do distanciamento dos pais. Casei, vou fazer quase um ano que eu estou com ela, aí agora eu estou vivendo com ela, não estou com meus pais. Então isso pode ser um problema no início do casamento. A saudade, talvez a pessoa querer ficar os finais de semana na casa dos pais, ligar todos os dias pro pai e pra mãe para poder conversar, matar a saudade. Então quem é muito apegado aos pais, isso pode ser um problema no início do seu casamento. Porque aí vem a questão aqui, eu e a Joyce e Elienay. Não tem mais agora pai e mãe, qualquer problema que tiver, é só nós dois que temos que resolver. Não tem mais a presença ali do pai e a mãe. Isso é uma coisa que pegou bastante. Eu acho que o distanciamento pra mim ele foi muito complicado, até porque eu fico mais tempo, se for pegar na ponta do lápis, eu fico mais tempo sem ver minha mãe do que ele de ver os pais, porque nós congregamos na mesma igreja, né? O pai dele é o nosso pastor também, então acaba que ele vê todo final de semana, porque a gente sempre aos domingos vai estar lá. E a minha mãe, a gente sempre combina assim, um final de semana na casa dos pais dele, outro final de semana na casa da minha mãe. Só que acaba que eu tenho um pouco mais de contato com os pais dele e com minha mãe eu tenho só esse contato aí no final de semana que a gente vai pra lá almoçar. Então aí dá uma saudade assim bem forte, sabe? E uma das coisas que a gente tava até percebeu isso alguns dias assim pra trás é quando a gente vai despedir dos pais depois de ver eles no final de semana. É um sentimento assim, bem diferente. Sim. Porque agora você tá indo pra sua casa, tá indo pro seu espaço e não vai ser todo dia que você vai ver sua mãe ou seu pai. E isso, às vezes, assim, eu, por exemplo, eu até falei pra ele que dá até uma leve dorzinha no coração de dar esse tchau e não poder estar ali o tempo todo com os pais. Mas faz parte, né, do casamento, de realmente construir sua família. Mas é algo que mexe um pouco. E você que tá aí, ó, junto com seus pais, morando com você, vivendo dê valor, com você, viu? Dê muito valor, escute muitos conselhos, Sim. Abrace, beije muito, porque é uma fase que quando passa você vai sentir saudade, viu? Sim, quando você casar, se você tá noivo, se você tá namorando, aproveita, gente, porque quando você vira ali a esquina com o carro ou a pé, não sei como que é a sua condição, e você vê o pai e a mãe ali dando tchau e você tá indo pra sua casa, como ela disse, dá um aperto no coração. Você parece valorizar mais, mas não pode estar ali, porque o tempo todo, porque agora você precisa ir para sua casa. Então, se você tá aí com seu pai, com sua mãe, mesmo que ele pega no seu pé e você pega no pé deles, ame, aproveite. Sim. Porque quando casar, a saudade vai bater. Vai bater, com certeza. E por último, lidar com as brigas. Com as brigas. Brigas, vamos dizer assim, discussões. Por quê? No namoro, quando você discute ali com o seu namorado, com o seu noivo, cada um tá na sua casa. Ele é mestre nisso. Você simplesmente, se quiser ignorar aquela situação e ficar um dia, horas, ou dependendo da intensidade, dias, semanas, sem conversar com a outra pessoa, beleza, ali passa o tempo, depois você faz uma ligação, marca um encontro, conversa e beleza. Mas no casamento é diferente, não tem como. Vai no banheiro, tá a pessoa lá, vai no quarto, tá a pessoa lá, vai na sala, a pessoa está lá. Não tem como fugir mais. Não tem como. Gente, discutiu no casamento, no início a gente errou muito. Sim. Porque a gente discutia, a gente chegou a ficar acho que 2 dias. Foi horrível. O dia que a gente ficou mais tempo sem falar. Sim. A gente dormiu cada um pro seu canto, a câmera era grande, né, da King. Eu ficava numa beiradinha, ela ficava na outra, o orgulho não deixava virar, aproximar, pode estar frio o que for. Os dois queriam conversar. Depois quando a gente foi pra, né, ter as pazes novamente ali no nosso relacionamento,
a gente externou que queria ter conversado, que queria ter falado, que queria ter procurado antes, mas o orgulho era tão grande que a gente resistia e foi horrível. Porque é muito ruim. É muito ruim, porque tipo assim, você convive com a pessoa, né? É uma ligação muito forte, gente. O casamento, ele traz uma ligação que é um elo, que Deus, ele abençoa tanto essa união que você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes sozinho sem a pessoa. Você não consegue se imaginar resolvendo coisas sem a pessoa. Sim. E aí você passar um dia todo sem conversar com aquela pessoa é muito ruim. Então a discussão, as brigas, os desentendimentos, eles não são de Deus. É algo que muitas das vezes nós damos espaço para o inimigo, ou até mesmo pelo nosso orgulho, deixamos isso tomar conta, e isso a longo prazo pode gerar feridas muito grandes, problemas grandes de comunicação, de diálogo, e é algo que hoje nós temos procurado fazer, evitar discussão. E quando a gente discute, quando a gente tem aquele momento de desentendimento, geralmente tem uma facilidade. Eu acho que por eu ser mais emocional, Sim. por eu sentir mais, não sei se sentir mais a falta dele seria a palavra, eu tenho mais facilidade de vir até mim para poder reconciliar. Porque geralmente também eu causo, né? Geralmente nas questões de discussões, por ele ser mais tranquilo, eu causo essa situação que me deixa chateada, que faz ele ficar chateado e ele se cala. E é onde eu tenho reconhecido, né, nesses últimos tempos, Sim. as minhas falhas e tudo naquele momento, eu vou lá e peço desculpa. Eu tenho procurado vencer esse orgulho para estar perto do meu esposo e não deixar que isso aconteça. E graças a Deus isso tem diminuído muito. Quanto mais maduros vocês forem ficando na questão de conversar, de diálogo sobre o que não tá gostando, o que não tem agradado, né? Sim. Menos briga vai ter, menos discussão vai ter, porque não vai ter motivo. A gente Sim. É porque assim, não quer dizer que você vai ficar livre de discussões. Não, sempre vai surgir alguma coisa que vai proporcionar um ambiente um pouco pesado para brigar, discutir, não sei. Mas o que a gente percebeu também, para encerrar o vídeo, que a gente pode depois a gente falar com mais detalhes, se vocês quiserem deixar no comentário aí, tá bom? Quando você tem em casal buscar a Deus, você tem essa ideia de buscar a Deus, ler a palavra, você buscar pela presença do Espírito Santo, por mais que a gente discute ali, só que a gente não fica mais do que horas sem conversar. A gente fica distante ali, a gente espera o outro esfriar a cabeça. Eu fico no meu canto, ela fica no dela. Não adianta, a pessoa tá nervosa e querer resolver. Dá um tempo, respirem, porque nesse momento ali é perigoso sair palavras que podem machucar muito. Então é procurar ficar mais... Então quando você tem essa vida ativa entre o casal com a busca de Deus, Deus ele incomoda o nosso coração, a gente volta ali para isso aqui, a gente pode voltar às pazes, a gente pode voltar a conversar. Então a gente errou no início, mas agora estamos procurando acertar. Então esse é o conselho que deixamos para vocês. Não dormem brigados, não fique muito tempo sem conversar um com o outro. Respeite o tempo ali, tá muito estressado, você sente que algo vai sair de você que vai machucar, respira, para, espere. Quando tranquilizar, a saudade, o Espírito Santo ele incomoda, ele vai sentir falta ali, ó. Aí você conversa com a pessoa, vê o que errou, o que pode melhorar e fica tudo resolvido, tá bom? Com certeza. Se você estiver gostado do vídeo, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa aqui nos comentários, como essa pergunta foi lá no Instagram, deixa nos comentários aqui também qual é o tipo de tema que você quer que a gente traz para poder falar aqui no canal, tá bom? Isso, por favor, comenta aqui se você gostou desse vídeo, se teve algum ponto do vídeo que você queria que a gente falasse mais, com um pouco mais de tempo, sobre aquele tema, pode colocar aqui também, tá bom? A gente prepara. Espero que vocês tenham gostado, deixem mais perguntas para que a gente possa trazer mais vídeos como este para vocês. Esperamos ter ajudado e abençoado a vida de vocês, não somente casados, noivos, mas também os solteiros, tá? Sim. E é isso, Deus abençoe, Deus abençoe. vocês. Tchau, tchau.